a todos. Olá a todos. O meu nome é Nadine Soares, eu sou do segundo ano da vertente de jornalismo e sou secretária do Núcleo de Estudantes de Jornalismo e Comunicação. Estou aqui reunida com duas ex-alunas do Politécnico de Porto Alegre, a Lara e a Maria, e hoje vamos aqui falar de um assunto que foi muito pedido, que é o processo e a experiência em estágio. Olá Maria, olá Lara, tudo bem? Olá, tudo bem? Podíamos-vos conhecer um bocadinho, podíamos contar um bocadinho da vossa breve experiência enquanto alunas do Politécnico de Porto Alegre. Como é que é? Então, Começo eu? queres que comece eu? Já, bora. Sou Maria Boto, tenho 22 anos, sou da Costa da Caparica. O Politécnico de Porto Alegre foi de longe a minha primeira opção, foi para aí a terceira ou a quarta. Tirei o curso de Jornalismo e Comunicação e ainda fiz quase um semestre de mestrado. A minha vida académica foi muito pautada pela experiência fora do Politécnico, na Tuna e na Praxe. Dentro do Politécnico, pronto, tirei o curso. Foi uma boa experiência, foi difícil, mas foi bem passada e pronto, é isto. Basicamente a minha vida académica foi isto. Então, Agora eu és acho tu, que Lara. faço das minhas palavras as palavras da Bote, tirando a parte do mestrado. A Bote teve mais ou menos o mesmo percurso que eu, a não ser a parte da Bote ter então entrado na vertente de jornalismo e eu então focado na vertente de comunicação, mas de resto acho que temos então os mesmos ideais. Brevemente, uma das perguntas que foi mais feita pelos alunos atuais do Politécnico, e que é um assunto ainda muito vago e muito abstrato para muitos, especialmente para os alunos de segundo ano que para o ano irão procurar estágio, é como é que funciona um bocadinho, de maneira mais simples para nós entendermos, o processo de escolha e de seleção de um estágio. Todo o processo até conseguimos entrar num estágio. Ok. Queres que posso? Pode ser tu. Falas da comunicação e eu falo do jornalismo. Exatamente. Portanto, basicamente, nós tivemos na área da comunicação, nós temos então várias, tal como na área do jornalismo, suponho, mas vou falar da minha, nós temos várias disciplinas que nos ajudam então a ter contacto direto com as empresas. Pronto. No nosso caso, nós tivemos algumas disciplinas e a que me estou a lembrar agora foi a que me ajudou então para conseguir arranjar uma empresa para o meu estágio curricular, foi então a assessoria de imprensa, em que basicamente nós tínhamos que perceber de que forma, escolher uma empresa e perceber de que forma é que essa empresa funcionava tanto a nível de comunicação interna como a nível de comunicação externa. Pronto. Foi então daí que eu consegui arranjar o contacto com a empresa onde futuramente realizei o meu estágio curricular. Maria? Ok, então, eu vou falar da minha experiência pessoal. Nós no curso de jornalismo, para além de praticarmos várias áreas do jornalismo, como rádio, televisão e imprensa escrita, trabalhamos muito com jornais e à base dos jornais nacionais. E um exemplo que sempre foi dado e em que os professores sempre recorreram muito foi ao Público, que foi o sítio onde eu estagiei. E foi aí que eu comecei a perceber, ok, se nós recorremos tanto a este jornal, e se este jornal, para além de ser impresso a nível de ciberjornalismo, tem várias vertentes, porque eles têm podcasts e tudo mais, eu pensei, ok, se recorremos tanto a ele, vou tentar a minha chance, e foi assim que tentei a minha chance e depois mais tarde consegui fazer o estágio lá. Foi assim, foi basicamente isto que eu fiz para conseguir o meu estágio. Eu pensei, o que é que nós nos focamos mais? Em que é que nós nos focamos mais? Em jornalismo nacional? Qual é o que nós usamos mais? É o Público. Então, se é aquilo que os professores usam e se é tão viável assim, e se é um jornal tão como é que eu ia dizer, tão eticamente correto, às vezes não, pelos títulos que utilizam e pelos temas que abordam, mas se é aquilo que os professores procuram, então eu vou tentar para conseguir perceber o porquê deles recorrerem ao Público. E pronto, foi assim. Então, Lara, tu estagiaste na Quinta do Gradil, certo?
Exatamente. E a Maria estagiou no público. Sentiram, devido aos tempos que estamos a viver atualmente, estes tempos atípicos de pandemia, sentiram algumas dificuldades em encontrar um estágio que vos interessasse ou foi relativamente fácil, como a Maria deu a entender para ela? É assim, basicamente, e tendo em conta para mim, na minha opinião, né, e tendo em conta este processo todo de escolha de uma empresa para o trabalho da assessoria de imprensa, foi muito mais fácil depois conseguir o tal contacto para estágio curricular. Tendo em conta que o meu trabalho também correu bem e que também, ou seja, não tive bastante interesse em poder, pronto, fazer lá o meu estágio, acabou por ser muito fácil contactar. Contudo, tenho conhecimento de alguns colegas que se viram um bocadinho dificultados, digamos assim, a arranjar um estágio. Pois acredito que sim. Maria, sentiste dificuldades impostas pelo Covid no processo do teu estágio? É assim, eu acho que eu vou ser honesta aqui numa coisa, porque acho que isto é importante e é uma coisa que nos dizem também no curso. Se nós soubermos de alguém, se nós tivermos os contactos certos, conseguimos aquilo que queremos. Isto é uma realidade até para a vida profissional e tu, Nadine, ainda não sabes porque ainda estás a tirar o curso, mas a realidade é esta, é que com contactos tu chegas sempre muito mais longe. Eu tive facilidade em conseguir o estágio, não por contactos, mas se calhar por aquilo que mostrei na entrevista, tal como a Lara disse, porque é assim, depois eu fui entrevistada antes de ir para o estágio, podia ser ou não aceite. Mas tal como a Lara já disse, há pessoas que tiveram muita dificuldade, há pessoas que conseguiram um estágio assim, resvés campo de ouro à última da hora porque não estava a dar, porque a pandemia teve de facto um impacto muito importante na conclusão das nossas licenciaturas, e isso é sem dúvida uma realidade. Também agora, continuando aqui o assunto do Covid, que infelizmente ainda é uma realidade que estamos a viver, existiram algumas opções, porque acredito que vocês devam ter pensado em mais do que uma opção para estágio. Existiram algumas opções, que eu sei que isso está a acontecer este ano, que vocês ponderaram escolher e não abriram ou então não aceitaram estagiários? É assim, da minha parte não, porque eu fui vincada para aquilo, ou seja, como já disse anteriormente, eu queria ir para lá e tentei a minha sorte e por acaso consegui, ou seja, já não tentei nada. O único currículo que eu enviei e o único pedido de estágio curricular foi para lá, mas pronto, na minha pessoa não senti dificuldade nesse aspecto, nem outra opção. Isso é bastante positivo, é um sinal de esperança para os futuros estagiários do IPP. Uma mensagem, tal como eu disse, e acho que é uma mensagem que é muito importante passar, é que não desistam. Mesmo em tempos difíceis as coisas acabam por se fazer. E independentemente dos nãos que nós vamos levar ao longo da nossa vida, e que aconteceu também connosco futuramente, e eu sei que com o Botes também, mesmo a nível de estágios profissionais, todos os nãos que nós recebemos acabam por nos fazer crescer. E portanto aquilo que eu quero deixar aqui bem claro é que não desistam, tentam sempre lutar por aquilo que pretendem e acho que é o mais importante. Maria, existiu alguma opção que tu gostavas de ter escolhido e não abriu no teu tempo? Ok, eu vou aqui dizer uma citação. O público não foi a minha primeira opção. Eu ao início, porque eu nunca fui uma pessoa muito séria, acho que as pessoas conseguem perceber isso, eu nunca fui uma pessoa muito séria e sempre vi o jornalismo como uma forma de verdade e como uma forma de passar a verdade e ser transparente de uma forma mais descontraída. A minha primeira opção foi a NIT, New in Town, é um site de ciberjornalismo que fala que aborda vários assuntos. Eu mandei, e não estou a gozar, pai, 5 currículos meus só para aquele site e nunca me responderam e eu pensei, e aí deu-me assim um clique na cabeça e eu pensei, bem, vamos ser aqui sérios, vamos aqui pensar como deve de ser, vamos fazer uma retrospectiva do curso inteiro, o que é que foi mais falado? Pumba, e foi assim que eu fui parar ao público. E quero também fazer das minhas palavras as da Lara, que não desistam, que nós ouvimos muitos nãos na vida, muitos nãos, e mesmo no início da carreira são imensos os nãos que nós ouvimos e
e acho que não podemos desistir por causa disso, porque mesmo que não seja na área, vai ser sempre experiência e é isso que nós temos que nos agarrar, principalmente agora, para não desistirem. A pergunta que eu ia fazer a seguir era qual seria então uma segunda opção, caso vocês não tivessem entrado no estágio que fizeram. No caso da Maria já percebi que foi a NIT, e no teu caso, Lara, acho que entraste mesmo na opção que mais querias. Exatamente, eu acho que nem se pôs uma questão de procurar outra opção. Foi mesmo, eu queria aquilo, pretendia aquilo, lutei por aquilo e pronto, foi assim. Eu acho que não pus mesmo na cabeça, e eu acho que isso foi um bocado, agora que penso, foi um bocadinho arriscado da minha parte, porque caso a resposta tivesse sido negativa, eu não sei onde é que me ia safar, mas pronto. Mas correu bem. Sim, exatamente. Uma das perguntas também que eu tenho aqui para vos fazer, em relação às entrevistas, como é que vocês se sentiram, como é que vocês se prepararam para uma entrevista de estágio? Se existiam algumas regras específicas que tiveram que seguir, como é que correu? Se acham que deram tudo de vocês? Contem-nos um bocadinho. Ok, então olha, a minha entrevista foi assim, como eu fui para a entrevista, foi como, nem sei, olha, fui super nervosa. Eu acabei antes de ir para a entrevista por falar com o professor Luís Bonis, para saber mais ou menos o que é que se diz, ou quais são as perguntas que eu devia estar à espera, e a única coisa que ele me disse foi, olha, vai ver o site, ver o jornal, estuda um bocadinho da história e de certeza que vai correr bem. Como é que eu fui para a entrevista? Fui nervosa, como é que correu a entrevista? Super mal. Super mal. As perguntas que me fizeram foram básicas. Porque é que eu estava em jornalismo? Porque é que eu tirei o curso de jornalismo? O que é que eu gostava mais de abordar no jornalismo? Qual era a vertente que eu mais gostava no jornalismo? E eu aí fui respondendo que gosto, a par do meu projeto, que gosto muito de falar sobre problemas que tenham a ver com os direitos humanos. Que tirei jornalismo porque acho que acima de tudo as pessoas merecem a verdade e apenas a verdade, e que apesar de ser difícil sermos transparentes e colocarmos num lugar quase ímpar, quase imparcial, não é? Porque é isso que diz o jornalismo, que é muito difícil, mas acho que acima de tudo é este desafio que me faz gostar do jornalismo. E depois foi a grande pergunta: o que é que tu mais lês no jornal? E eu vou ser honesta, não sou uma boa jornalista porque eu não gosto muito de ler o jornal. Gosto bastante de escrever para o jornal, não gosto de ler. E aí saiu-me furado. Mas correu bem, acima de depois, não sei como é que correu, mas correu bem, porque acabei por estagiar lá. Olha, foi esta a minha experiência na entrevista, fui muito nervosa, mas acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena irem nervosos porque é uma experiência. E é estranho ser um jornalista a entrevistar um futuro jornalista, porque nós nunca nos colocámos no lugar do entrevistado. E eu acho que é isso que falta, é a experiência de sermos o entrevistado, para sabermos como é que devemos ser jornalistas. Mas acho que é normal irmos um bocadinho nervosos. Mas no teu caso e no da Lara foram casos bastante positivos, pelo que eu estou a ver de estágio. Lara, se quiseres falar um bocadinho das tuas entrevistas. Pronto, a minha entrevista, eu ia nervosa, ia muito nervosa, porque é o normal, não é? Contudo, foi um bocadinho mais fácil para mim, tendo em conta que já tinha realizado um trabalho para a Quinta do Gradil, e pronto, foi mais ou menos o mesmo processo de boot, mas fizeram-me, claro, questões relativas à área da comunicação. Também me perguntaram se eu alguma vez tinha então trabalhado na área dos vinhos ou realizado algum tipo de evento, mas pronto, depois disse-lhes que não, porque era um estágio curricular, mas no meio de tudo correu muito bem, sim, acho que é um feedback positivo. Olha, antes de passares à próxima pergunta, queria só deixar aqui uma dica, pelo menos para a malta de jornalismo, que é, acima de tudo, aquilo que façam no curso, tentem fazer fora do curso. Tentem fazer trabalhos fora de curso, tentem criar um portfólio, porque isso é muito importante. Quando vão escolher os estagiários, é muito importante a experiência e, querendo ou não,
o freelance é uma coisa que está muito em voga e é uma coisa que muitos jornais procuram, e acho que é importante ganhar essa estaleca por nós próprios e não apenas pelo curso ou pelas jornadas ou mesmo pelo núcleo de JC. Faço Acho que é as palavras da boca das minhas, porque acho perfeitamente que é isso que tem que acontecer, até porque todo o tipo de experiências que as pessoas acham que não vai contar, vai contar. Então, na área da comunicação também é muito assim. O facto de nós estarmos muito envolvidos com o meio, o facto de nós estarmos sempre em comunicação, acho que é muito importante termos, então, pronto, o que eu te disse, não é? Acho que sim, acho que todas as atividades contribuem um bocadinho para colorir o nosso currículo e acho que sim, acho que é importante, concordo com vocês. Das unidades curriculares que compõem o plano de estudos do nosso IPP e do curso de Jornalismo e Comunicação, quais é que foram as cadeiras que vocês acharam mesmo cruciais, que chegaram ao momento e pensaram, sério, que jeito é que isto me deu? Se não fosse esta cadeira, acho que não ia me conseguir safar tão bem neste estágio. Olha, posso começar eu? Vou já dizer uma para mim, e eu acredito que todas as unidades curriculares um jeitaço para conseguir fazer o meu estágio. Mas não seja pela experiência que eu ganhei em conseguir desenrascar-me a passar aquelas cadeiras. Ok? E também quero dizer outra coisa, se acharem para algum momento, porque isto é uma coisa que eu tenho a certeza que todos os estudantes falam, que é, a escola não me ensina nada, eu chego lá e não sei nada, porque a escola não serve para te ensinar a fazer o trabalho, a escola serve para te preparar a fazeres o trabalho, mas não seja mais uma vez a desenrascar-te enquanto aprendes a dinâmica, porque cada sítio tem a sua dinâmica, cada empresa, cada entidade sua dinâmica, e isso é muito importante. Cheguei ao estágio e pensei, não sei fazer nada, não consigo fazer nada. Falei várias vezes com o meu professor Bonis e isto foi uma coisa que ele sempre me disse, foi, olha, vou-te já dizer, Maria, quando plantas uma flor, no dia a seguir ela não está em flor. Não, ela ainda vai estar numa semente. Tu, para fazeres uma coisa, tens que ter paciência e tens que te empenhar e tens que, acima de tudo, pôr amor naquilo que tu fazes. E posto isto, todas as disciplinas me deram um grande jeito, principalmente as disciplinas da professora Sónia Lamy, do professor Bonis e do professor Luís Pinheiro, vou já aqui dizer. Mas acho que todas deram um grande jeito, porque em todas elas aprendi a adaptar-me, e isso é muito importante, é a adaptação. E portanto é isso. Então, eu para mim tive duas disciplinas que para mim foram cruciais. Foi então a comunicação organizacional e assessoria de imprensa. Em ambas as disciplinas nós tivemos contacto direto com empresas e, portanto, permitiu-nos também saber jogar no terreno e saber como trabalhar na nossa área. E, portanto, para mim foram as duas disciplinas talvez fundamentais para nós depois conseguirmos jogar, digamos assim, no estágio curricular. Nós queríamos então agora saber, mais aqui a fundo, a profundo da questão, como é que era então estagiar nas entidades que vocês tiveram essa oportunidade? Como é que era o vosso dia-a-dia? O que é que vocês faziam? Tendo em conta toda esta circunstância do Covid, pelo menos o meu estágio foi pensado de outra forma, porque inicialmente seria para ser um estágio curricular presencial, onde eu pudesse ajudar na organização de eventos, onde eu pudesse também dar um bocadinho da minha ajuda a nível jornalístico e também comunicacional, e depois isso tudo teve que ser adaptado para nós conseguirmos trabalhar em casa. E portanto aquilo que eu fiz foi muito clipping, atualização da mailing list, também relativamente a alguns posts também tive mão nisso, ajudei também a organizar algumas reuniões com agências de comunicação,
e foi mais ou menos isso. Tive também a oportunidade de estar presente em algumas reuniões com agências de comunicação e perceber todo esse processo, e tive a sorte também de entrar na melhor altura que podia ter entrado, que foi no lançamento da nova imagem da Quinta do Gradil. Portanto, para mim foi um marco super importante, porque entrei mesmo na altura em que havia trabalho de comunicação a ser feito diário, digamos assim, e foi uma experiência incrível estar ali numa reunião e poder comunicar com outro tipo de agências e poder saber de que forma é que o nosso produto iria ser visto no mercado, tanto a nível nacional como a nível mundial. E para mim foi ótimo poder experienciar isso e efetivamente trabalhar com eles, não é? Foi muito bom mesmo. Acredito que sim, vê-se que ficas super feliz quando falas no assunto. Sim. Maria. Na altura que eu fui para o público, a pandemia já tinha arrebentado em Portugal, a Covid era uma realidade muito presente e eu não quis ir para Lisboa estagiar. E havia a opção de fazer teletrabalho ou telejornalismo e eu decidi optar por isso, por fazer teletrabalho. E como estava em Porto Alegre, surgiu uma situação muito peculiar. O público não tem, na secção do local, não tem pessoas em Porto Alegre, não tem pessoas no Alentejo para reportarem notícias. E eles viram em mim uma oportunidade que durante 3 meses foi a minha realidade, foi ser a repórter quase oficial, mas não oficial, do Alentejo. Quanto à minha experiência, foi muito difícil, eu não vou mentir, eu tive dias em que não tinha nada para escrever, que eu não escrevia nada, completamente. E acho que aqui o curso tem uma grande importância, porque eles incutem-nos tanto esta coisa de escrever sobre o local e sobre o regional, sabes, Nadine? Uhum. Tu estás em jornalismo, certo? Sim, sim. Pronto, Estou a escreves perceber. muito sobre o local, sobre o regional, Sim. e nós olhamos à nossa volta e pensamos, pá, não há informação, não há notícias, o que é que eu vou escrever? Que a vizinha do lado se enforcou? Pá, não tem valor notícia nenhum, e depois tens colegas a escreverem sobre repousados, acendi a luz, sobre repousados de ovo, não é? E tu pensas, epá, não há nada, não há nada para escrever. E eu olhei à minha volta e pensei, pá, não há nada. O que eu aprendi no meu curso de escrever sobre repousados de ovos e a Feira da Castanha em Marvão, aqui não servem de nada, porque eles não estão à procura de histórias da terrinha, eles estão à procura de algo mais do que isso. Imagina, tu escreves sobre a história da Feira da Castanha, escreves sobre a Feira da Castanha, mas eles não querem saber isso, eles querem saber para lá da Feira da Castanha, querem saber sobre quem cultivou a castanha, sabem? E isso foi o mais difícil, foi encontrar o além daquilo que para nós era tão simples, como um repoussado de ovo. Por exemplo, escrever sobre um repoussado de ovo para o público seria impensável, mas se calhar se eu fosse escrever sobre a dificuldade que os produtores de galinhas e de vacas e de tudo mais têm no Alentejo neste momento, e ainda por cima durante a Covid, sabem, foi essa a minha maior dificuldade, foi ver o mais além. Em vez de ver a história estatelada, foi saber que se calhar hoje em dia as pessoas querem saber mais do que isso, é a história de vida da pessoa, do sítio, de onde começou. E essa foi a minha maior dificuldade, foi terem-me incutido tanto no curso que era aquilo e mais nada, que depois acabei por ter que superar essa dificuldade, obviamente, e foi difícil, e tive o acompanhamento dos meus professores, e isso foi fulcral, e dos meus colegas, e mesmo, por exemplo, da Lara e da Raquel e de uma Débora, que agora não estão aqui e que nem sequer são de jornalismo, mas que foram importantes. Epá, é difícil, mas lá está, é um desafio, é quase como receber um não. Eu recebia um não quase todos os dias que propunham uma notícia. Isso é difícil, e foi isso, foi essa a minha experiência, foi difícil, foi um desafio, foram muitos nãos, mas no final foi um grande sim. É isso. Foi isso a minha experiência. A mim, no meu caso, aquilo que eu posso dizer que tenha sido mais chato foi mesmo o facto de ter tido a oportunidade antes
presenciar várias coisas e ter ido à quinta e saber como é que tudo funcionava, e do nada ter que me deparar em casa num cenário totalmente diferente, saber que podia eventualmente estar a organizar um evento. Nós tínhamos casamentos marcados, nós tínhamos tudo, e de repente vi-me à frente em casa, no meu quarto, à frente de uma secretária de um computador, a ter que fazer o meu clipping do dia, a ver as notícias que saíam sobre os nossos vinhos, e pronto, baseou-se um bocadinho nessa circunstância. Contudo, tive uma excelente orientadora da Quinta do Gradil, tive mesmo uma excelente orientadora que me apoiou em tudo e que estava sempre disposta a ajudar-me e a ensinar-me, tanto que nós tentávamos, mais ou menos 2 em 2 semanas, tentávamos reunir-nos presencialmente, quando desse, não é, por causa do Covid, para podermos então fazer um ponto de situação, porque sentíamos que falar por telefone ou fazer alguma coisa via Zoom não iria ter o impacto que teve presencialmente. Portanto, daí também tive muita sorte em ter sido acompanhada. Já agora mando um beijinho à Ana Matias. A pandemia tem lançado bastantes desafios a todas as pessoas, incluindo nós estudantes, mas é bom ver 2 exemplos de estágios bem conseguidos e de experiências positivas. Vocês tiveram colegas estagiários com vocês? E se sim, sentiram de alguma forma que estavam atrás deles, que sabiam mais que eles, sentiram que foram bem preparados do IPP para o estágio que fizeram? Eu não tive ninguém ao meu lado, digamos assim, ou seja, não tive ninguém na mesma empresa que eu, mas tive então todas as pessoas da minha turma tiveram no estágio curricular. Uns começaram mais cedo, outros começaram mais tarde. Vou ser sincera, houve uma altura que perdi assim um bocadinho o fio à meada dos meus colegas. Sei que tive muita ajuda da Boots, da Débora e da Matilde, que me ajudaram bastante na realização deste estágio. Também a Xana também me ajudou bastante em todo este processo, e sinto que estávamos todas ao mesmo nível, ou seja, estávamos todas super bem preparadas para a realização deste estágio curricular. E o facto de a nossa turma de comunicação ter sido uma turma muito unida fez com que a realização deste estágio se tornasse muito mais fácil, porque surgiu uma dúvida, vamos ligar umas às outras e vamos perguntar de que forma é que isto se faz, de que forma é que isto se resolve. Acontecia algo menos positivo no estágio, o que é que nós fazíamos? Contactávamos umas às outras, dávamos força, e isso acabou por nos ajudar um bocadinho a todas, mesmo que existissem estágios que corressem melhores e outros piores, havia sempre aquela base que éramos nós enquanto turma, e nós além disso também, e portanto foi muito positivo. Mesmo a nível de realização de relatório de estágio, nós interajudámos bastante, onde podemos também enviar-nos algumas coisas umas às outras para sabermos de que forma é que nós podíamos então realizar essa atividade, e portanto sim, a interajuda foi muito importante. Ok, eu tive no público o Rui Godinho, também ex-presidente das Jornadas da Comunicação, a estagiar lá, mas a estagiar presencialmente, e durante o estágio falei com ele algumas vezes por telefone, também para partilhar um bocadinho da minha experiência e saber de um bocadinho da experiência dele, porque nós tendemos a comparar-nos muito aos outros, sabem? Tendemos muito a comparar-nos, e eu ligava-lhe para saber como é que ele estava, para saber como é que estava a correr o estágio. E foi o único contacto de estudante que tive com outro estagiário, e foi com um colega da minha turma. A Lara falou aqui de união e ajuda e relatórios. Olha, durante o meu estágio, isto é uma dica que eu deixo, é assim que começa o estágio, começarem a escrever um relatório, porque não dá para escrever à última da hora para ter uma boa nota. Sempre que eu precisei de ajuda, tive uma Lara, tive uma Débora, tive uma Raquel, tive uma Catarina Bilro, tive um Tiago Camarão ou um Diogo Santos que me ajudavam se fosse preciso em alguma coisa. Ainda tive o relatório, acho que até foi o do Diogo, tive o relatório dele, estive lá a ver umas coisas assim, que malta gosta muito de se inspirar, não é?
entre aspas, do ano 2000 e troca ao passo. Em relação aos meus colegas, mesmo de curso, nunca foi assim uma coisa muito de recorrer muito. Acho que até recorri à Raquel Marvão uma vez ou outra, já não me lembro. Mas fora isso, sim. Acho que são. Olha, vou aqui partilhar uma coisa. Acho que os amigos que nós fazemos ao longo do curso, sejam do nosso curso ou da nossa turma ou não, por exemplo, o nosso curso divide-se em 2 e depois há 2 turmas, por isso isto da nossa turma não fez sentido. Acho que é muito importante, porque acho que é assim que nós conseguimos chegar a algum lado, não é só com aqueles que nos acompanham no trajeto real de curso, mas aqueles que não estão connosco, mas que nos acompanham também. Eu acho que foi assim que eu consegui fazer o estágio e conseguir. Epá, e a experiência foi isso. E ajudaram-me, querendo ou não, eles ajudaram-me eles próprios a conseguir. Vou ser honesta, a conseguir acabar o estágio. Se não fossem eles, não acabar. Uma aluna de segundo ano mandou-me fazer esta pergunta especificamente, que é, no público, se davam alguma liberdade para escrever as tuas peças em relação a temas, ou se era sempre o editor a decidir tudo? Não, jamais, em tempo algum. Eu sempre tive 100% de liberdade para escrever aquilo que quis e apesar da dificuldade do público, foi isso que me fascinou, foi a liberdade, porque hoje falamos muito da liberdade do jornalista e da liberdade do jornalismo e foi isso que me deixou ainda mais a querer continuar a fazer jornalismo, foi a liberdade que me deram para propor temas e todos os temas que eu escrevi só houve uma vez que não foi proposto por mim. Ligaram-me à última da hora porque aquilo estava a acontecer e eu tinha que escrevi aquilo em contrarrelógio e foi. Vou ter que apagar a luz, estou na autoestrada. Ok. Pronto, mas sempre tive muita liberdade, tudo aquilo que eu escrevi foi aquilo que eu propus e houve muitas coisas que eu propus que nunca sequer chegaram a ver a luz do dia e pronto, eu tive muita liberdade e nunca foi o editor a propor. Tive uma vez um jornalista a pedir-me para escrever aquilo porque estava no Alentejo, tinha mais facilidade de chegar às coisas e foi só a única vez e aquilo que escrevi aquilo que eu ouvi, escrevi como eu quis, não escrevi aquilo que os outros queriam que eu escrevesse. Entendes aquilo que eu estou a dizer? Uhum. Às vezes nós temos este medo, mas não, escrevi sempre aquilo que quis com total liberdade. A Boate era tão livre que surgiu a oportunidade de nós podermos, enquanto estágio curricular, fazer uma espécie de parceria em que nós tínhamos vinhas no Alentejo e, portanto, a Boate estava responsável pela parte do Alentejo e como nós íamos lançar a nova imagem da Quinta do Gradil, aproveitávamos também para falar um bocadinho da herdade no Alentejo. Contudo, por causa do Covid, não houve permissão para tal. Mas sim, eu sou testemunha que ela era livre na escolha das notícias. Se não fosse para ser assim, eu não queria. Se não fosse para escrever aquilo que eu queria escrever e da forma que eu queria escrever e aceitarem a verdade como eu a escrevia e, por exemplo, podia escrever e irem depois e corrigir e mudar as coisas. Se não fosse para ser assim, eu não tinha feito ali. Lara, em relação à liberdade, eu também estudei um bocadinho aqui o tipo de trabalho do Gabinete de Comunicação da Quinta do Gradil. Eles também te punham à vontade em termos de liberdade para poderes dar opiniões, propor as estruturas nos eventos. Como é que acontecia? Assim, eu tinha total liberdade, total, digamos mesmo, como a Boto falou, eu tinha total liberdade nas minhas escolhas. Basicamente, a nível da organização de eventos foi um bocadinho mais difícil porque não se realizaram devido ao Covid e, portanto, eu não pude ter voto na matéria, digamos assim. Contudo, tudo o que foi proposto por mim foi feito. Tudo o que era proposto por mim, por norma, avançava. Ou seja, a nível de realização de sessões fotográficas, por exemplo, eu lembro-me de ter tido uma ideia e nós fomos para campo, fomos fotografar e as fotografias foram publicadas. Na altura eu lembro-me de ter ficado super contente, porque significou que o meu trabalho então valeu a pena.
tudo o que era novas oportunidades e tudo o que eu podia dar à empresa por norma aceitava sempre, mesmo a nível de reuniões, como falei anteriormente, com a agência de comunicação que nós, pronto, depois fechámos contrato, foi tudo muito, foi muito livre. Pude dar a minha opinião nas reuniões, pude também tirar os apontamentos e depois no final da reunião dar todo um feedback positivo ou negativo relativamente à reunião. Portanto, sim, fui totalmente livre e foi uma das coisas que me fez ficar encantada pela empresa, foi mesmo o facto de me deixarem darem a liberdade. Estamos quase a terminar. Em relação às vossas soft skills, que elemento é que acham que vocês tinham mais dificuldade e ganharam experiência e cresceram enquanto estagiários na entidade onde vocês estiveram? E o que é que vocês consideram a vossa maior conquista durante o vosso tempo enquanto estagiário? Eu posso falar então. Eu acho que foi mesmo. Eu acho que no meu caso foi mesmo o controle de todo um stress e a ansiedade que eu tinha presente em mim, ou seja, eu achava que trabalhar à última da hora seria para mim impensável porque eu não teria tempo de planear as coisas como eu pretendia e ao longo da realização do estágio curricular apercebi-me que muitas das vezes é necessário também podermos trabalhar com pressão, não é? E foi isso que me ajudou bastante, mesmo a nível profissional levo isso como uma grande aprendizagem, ou seja, tem que ser feito e portanto vamos fazê-lo com calma. A minha maior dificuldade foi a forma como abordava os temas e a forma como e a perspectiva que tinha deles. Como já disse há bocado, como a história do repousado de ovo. O repousado de ovo é um ótimo exemplo e eu não estou a usar todos os anos a alguém, há uma alma no curso de jornalismo que se lembra em escrever sobre repousados de ovo. E é muito isso, é a forma como eu via o tema, a forma como eu melhorei foi mesmo nesse aspecto, foi em começar a ver mais além daquilo. Por exemplo, eu escrevi uma peça na altura sobre a Covid no lar de Reguengos de Monsaraz. Escrevi sobre um homem que andava a fazer Portugal em bicicleta. Vejam bem, para angariar dinheiro para a malta do lar. E peguei nisso e escrevi. E depois a melhor coisa para saberes que ultrapassaste de facto um desafio e que estás a chegar a bom porto foi quando eu comecei a perceber que, sem eu me aperceber, as minhas peças andavam a ser publicadas no jornal impresso. E eu só na altura do ciclista é que percebi que já tinha um trabalho que já tinha sido impresso. Isso foi a minha maior conquista, foi saber que consegui ultrapassar o meu maior desafio. Foi quando percebi que escrevi sobre coisas e que olhei para elas de uma outra maneira e que as escrevi de uma outra maneira. E pronto, foi assim. Foram as minhas soft skills, foi isto. Olha, foi abordar as coisas de uma maneira diferente, foi aprender a escrever de uma maneira diferente daquela que me ensinou no curso, acima de tudo. Como é que foi veres o site do Público, o Jornal do Público, e veres lá assinado Maria Guto? Olha, é assim, eu já tinha tido algumas peças publicadas no site. Quando isso aconteceu a primeira vez, nunca mais me esqueço. Nunca mais escrevo sobre aquilo. Escrevi sobre linces ibéricos. Nunca mais quero saber de linces ibéricos na minha vida. Foi a minha primeira peça publicada. Nunca mais. Ouço, não quero mais saber. Estou em extinção. Lamento, não quero. Foi horrível escrever sobre aquilo, porque eu escrevi aquilo e a minha editora ligou-me e disse assim: Maria, isto é uma grande porcaria, tipo, de onde é que tu saíste, meu? O que é isto? Isto está horrível. Não é assim que se escreve uma peça. E eu, não é assim que se escreve uma peça? Então, mas foi isto que eu aprendi, foi assim que eu aprendi, não é assim? Foi a pior coisa. E quando vi aquilo publicado e corrigido, pensei: uau, eu sou a dona do mundo, juro. Tipo, eu tenho uma peça publicada no site
Quando escrevi sobre o ciclista e depois comecei a procurar, porque eu uma vez estava no estágio e ligaram à última da hora a dizer que eu tinha que escrever sobre uma coisa sobre um museu em Évora. Estou vermelha, é o semáforo. Escrevi, epá, e faltavam 2 horas para acabar a hora de expediente, para me conseguirem atender telefones. E eu em 2 horas fiz entrevistas, escrevi uma peça e enviei para o público. E depois mais tarde é que percebi que aquilo tinha sido impresso. E olha, encheu-se-me o coração de uma maneira, senti-me mesmo feliz, porque isto é muito mais do que escrever, sabem? Nós somos a forma que as pessoas têm de se informarem sobre aquilo que acontece. A nível local, regional, nacional ou internacional, nós somos aqueles que fazem com que a informação chegue a casa. E só chega àquilo que nós escrevemos ou que nós abordamos, sabes? Epá, e senti tipo, isto está num jornal, um velhinho lá na aldeia pega nisto, lê, e está a ler e está a ser informado daquilo, e fui eu que escrevi. E senti-me feliz porque consegui contribuir para a informação de muita gente. Para as pessoas se informarem sobre aquilo. Foi isto que eu senti-me feliz. Feliz por mim própria e feliz porque fiz chegar a informação à casa de alguém. É isso que nós aprendemos, que nós somos uma via de informação. E senti-me feliz. Quando aquilo estava ali assinado, Maria Boto, olha, foi tipo, eu escrevi isto chegou à casa de alguém. E eu tive impacto na organização da entidade sobre a qual eu escrevi. E tive. E foi bom. E fiz moça. Se calhar fiz um bocadinho de moça, mas foi bom. Para nós estudantes também foi muito importante ver o nome da Boto no jornal, do género, ok, ela fez uma peça para o público, não é algo que para nós seja dito normal, digamos assim, claro, ver o nome da Boto no meio de um jornal, e foi sem dúvida alguma também. Nunca fui a aluna mais brilhante, de longe a mais brilhante, de longe a mais assídua, mas imagina, só a prova que onde quer que tu comeces, tu vais sempre chegar a algum lado, e é a vontade que tu pões nas coisas e o empenho que tu colocas naquilo sobre o qual escreves ou sobre o qual comunicas que dá o valor a tudo. E eu senti-me feliz por isso, porque fiz aquilo que muita gente achava que não ia conseguir fazer e fiz bem, e senti-me feliz e tive muito, muito apoio dos meus colegas, dos meus amigos. Tive muito apoio dos meus amigos nessa altura. E sentiste realizada, tal como a Lara. Eu gostava de saber, a Lara estagiaste numa área da comunicação e a Maria estagiou na área de imprensa. Existem variadas áreas dentro do jornalismo como da comunicação. Eu gostava de saber se futuramente vocês ficaram na mesma com interesse em continuar nestas áreas ou se o estágio vos fez pensar que se calhar não é bem este caminho da área da comunicação ou do jornalismo que eu quero seguir. Bem, no meu caso, aquilo que aconteceu foi eu realizei tanto clipping e atualizei tanto as mailing lists que eu acho que disse, eu nunca mais quero pegar nisto na vida. Eu acho que este trabalho é aquilo que eu não quero fazer na área da comunicação. Atenção que sei que é bastante importante e que, pronto, tem de ser feito, é um trabalho que tem de ser feito, mas eu sei que há pessoas que só trabalham para aquilo e, portanto, eu disse, eu não me vejo a fazer aquilo. Em contrapartida, olhei para a organização de eventos como algo que se identificava bastante comigo, porque ver o público, interagir com o público, para mim é algo que eu prezo e, portanto, ou seja, é isso. Mas de resto, pronto, eu agora mesmo a nível profissional, estou num estágio profissional, estou como técnica de marketing numa empresa e, portanto, todo este trabalho que eu realizei, consegui adaptar-se depois agora ao estágio profissional, independentemente de serem áreas bastante diferentes, acabei por conseguir e, portanto, acho que é mais ou menos isso. Olha, é assim, gostei do estágio, gosto do jornalismo, quero fazer jornalismo, neste momento não estou a fazer jornalismo, porque as pessoas não querem jovens, as pessoas não querem pessoas sem experiência, por isso é que eu disse que, trabalhem fora,
da escola, das jornadas, façam muito mais do que isso, porque as pessoas não querem jovens, muito menos sem experiência, eu não estou na área, mas não é uma coisa que eu queira deixar, é uma coisa que eu quero continuar a fazer e quero continuar a trabalhar para fazer, e quero já dizer que se acham que o vosso caminho profissional vai ser linear, tipo uma linhazinha muito gira, muito direitinha, muito bonita, muito jeitosa, e desiludam-se, porque isso é um sonho e vocês amanhã acordam às 7 da manhã antes de ir para a aula, vocês acordam e percebem que a vida profissional não é isso. A minha não foi, não está a ser. Sei sei que um dia vou fazer aquilo que eu quero, agora não é de todo. De longe que é aquilo que eu estudei, mas a vida fala mais alto. E pronto, e gostei, e gosto muito do jornalismo, e como já disse, e senti-me muito feliz quando escrevi para o público e quando vi as minhas peças a serem publicadas, porque eu gosto de informar as pessoas e eu gosto de contar mais do que aquilo que as pessoas sabem. Pronto, se eu vou continuar a fazer jornalismo, vou continuar a fazer jornalismo, lamento. Eu tinha aqui uma pergunta que era se o estágio respondeu às vossas expectativas, acho que já está mais que respondido. Fico muito contente, é muito bom para mim e para todos os alunos a que este vídeo vai chegar, ver casos tão bons, tão positivos, tanto da vertente de comunicação como da vertente de jornalismo. Eu, em geral, para terminar esta conversa, queria só saber como é que vocês fazem um balanço positivo da maneira que o IPP vos preparou em geral para serem estagiários, e se tem alguma mensagem para deixar aos alunos que entraram agora e aos futuros estagiários que estão por vir. Eu vou dar a palavra à Lara porque ela é quem começa primeiro. Está bem. Eu acho que se o nosso curso é excelente, acaba por ser ainda mais excelente quando metemos muita prática. Portanto, não se traduz só na teoria, porque nós muitas das vezes agarramos na teoria, estudamos a teoria, mas depois, quando vamos à prática, não sabemos bem onde é que vamos colocar aquilo e pôr em prática. Portanto, aquilo que me ajudou bastante, e suponho que a boa também, foi mesmo a prática. Portanto, o IPP acaba por nos ajudar bastante nesse aspecto. O nosso curso é bastante prático e, portanto, acho que nesse aspecto dou os meus louvores ao IPP por isso. Já não me lembro o resto da pergunta. Sentiste em geral um balanço positivo em como o IPP te preparou, e uma pequenina mensagem, se quiseres mandar aos calouros que entraram este ano, neste tempo tão calouros não, novos alunos, que isto pode ferir suscetibilidades. Pronto, novos alunos e ao segundo ano e às pessoas que estão a terminar agora o curso. Não desistam e lutem por aquilo que querem, porque nada se consegue sem trabalho. Trabalhando nós conseguimos e, portanto, vamos a isso. Pessoal, não desanimem, eu sei que estamos a passar por tempos muito difíceis e é para todos difíceis. Não é só para vocês que entraram agora na universidade, não é só para nós que saímos há pouco tempo da universidade e também não é só para aqueles que ficaram a meio termo, não, é para todos. Isto é uma bola de neve constante, há problemas por todo lado, mas eu espero que vocês consigam aquilo que eu consegui e desejo mesmo do fundo do coração que tenham uma experiência igual ou parecida à minha. E foi esta a conversa com a Maria Buto e a Lara Remini, ex-alunas do Instituto Politécnico de Porto Alegre, sobre este assunto, os estágios. Espero que tenham gostado, espero que tenhamos respondido à grande maioria das vossas dúvidas. Já sabem, se para tudo o que precisarem, o Núcleo está sempre aqui para vocês. Podem conversar connosco sempre que quiserem, sempre que tiverem algum problema. E até breve e mais novidades. Beijinho. Tchau.